Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí, meu caro? Tô aqui hoje para mais uma dica de Excel, isso mesmo, mais uma dica de Excel. Hoje o professor vai montar uma aula um pouquinho diferente aí para você que está habituado com o nosso conteúdo. Hoje você vai ver um pouquinho de como que você criar os gráficos, né? Fazer uso das funções no Excel e na manhã, na aula de domingo, você vai conferir aqui o uso do Power BI para fazer as mesmas coisas, porém você vai ver que com duas ferramentas diferentes a gente consegue resultados bem interessantes que você pode gostar. Então hoje é o Excel e amanhã é o mesmo conteúdo, só que a gente vai ver no Power BI. Então, bora para a aula? Vamos lá! Vou abrir aqui o Excel primeiramente, né? Ó. Vamos abrir ele, bem bacaninha. Então uma aula que eu acredito que você vai gostar bastante. Olha só, vou pegar aqui a planilha do Power BI Free, né? Ó, que aqui eu tenho uma planilha bem interessante. Nessa planilha a gente tem aluno, avaliação, o sexo, a data e o curso, ok? Então nós temos aqui, ó, são dados fictícios, ok? Ó, 5 alunos por turma e cada turma teve um período de início que foi no mês, tá bom? E aqui nós temos, né, tudo bonitinho, ó, quantidade de curso, sexo, um monte de coisa. E aí entra aquele detalhe, professor, eu quero agora criar uma tabela dinâmica, quero criar, por exemplo, os gráficos, os relatórios. Você pode utilizar as tabelas dinâmicas, mas vamos fazer a suposição que você quer treinar o Excel aí no teu dia a dia, quer aprender Excel mesmo, isso mesmo, fazer isso na mão. É possível? É, mas como? Fazendo uso das funções. As funções podem te ajudar muito no teu dia a dia a aprender Excel. Então vamos aprender agora? Olha só, vou pegar agora aqui, ó, vamos fazer uma informação. Deixa eu ajustar minha tela para você aí, ó. Pronto, vamos lá com a tela ajustada. A gente vai agora dar sequência. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, uma informação que eu quero. Quantas pessoas são do sexo masculino e do sexo feminino? Então, eu poderia criar uma tabelinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, sexo. E aqui eu vou colocar, ó, o M e o F. Tudo bem? Vamos aumentar, ó. Vou aumentar um pouco o zoom para facilitar a tua visualização junto comigo aqui nessa aula, tá bom? Olha só. Quero saber quantas pessoas são do sexo masculino e quantas do sexo feminino. Então vamos colocar aqui, ó, QTD, e aqui eu vou colocar agora, ó, igual, posso colocar aqui, ó, o CONT-C, a função de contagem, ok? Vou selecionar a coluna C, e na coluna C eu quero saber, ó, as pessoas do M. Quantas pessoas do M tem? Lá, 12. E do sexo feminino? É a mesma coisa, ó, igual CONT.C. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, sexo, cadê? Aqui bonitinho, ponto e vírgula, o feminino. Dou um Enter, olha só. Agora olha que interessante. Se a gente colocasse aqui a porcentagem, nós poderíamos calcular a porcentagem desses números. Então, por exemplo, eu pegaria 12, ó, dividido pela soma desses dois números, né, do 12 mais o 8. Olha lá, ó. Vamos dar um sim, vai fazer a correção, 0,6. 0,6%, tá bom? Então vamos fazer o sexo feminino? Olha lá, ó, igual, ó, 8 dividido por soma. Soma de quem? Do 12 mais o 8, que é o nosso total da quantidade. Vou dar um Enter, ó, 0,4, vamos lá, ó, seria 40%. Então eu já tenho aqui uma tabela que eu poderia utilizar para fazer um gráfico de quantidade. Saber, por exemplo, quantas pessoas são do sexo feminino e quantas são do sexo masculino. Tudo bem? Outro dado interessante. Vamos querer saber quantas pessoas fizeram o curso de Excel e quantas fizeram do Power BI? Dá para saber também. Basta você também utilizar o mesmo conceito que eu fiz aqui. Só que, vamos lá, ó, vamos pegar aqui, pum, pum, vamos colocar aqui para cá, ó, bonitinho, olha lá. Vou colocar aqui, ó, curso. E aqui eu vou colocar o Excel e o Power BI, PBI, tá bom? Você quer utilizar a quantidade? Ó? Mesmo processo, hein? Ó. CONT-C, vamos abrir o parênteses, vamos fazer a contagem, né? Vamos pegar aqui a coluna E, ó, ponto e vírgula, vamos pegar aqui bonitinho, ó lá, ó, 10. Vamos lá, ó, CONT-C, vamos lá, ó, selecionar, ó, aqui bonitinho, ponto e vírgula, e depois você coloca aqui, ó, o PBI. Tudo para treinar o teu Excel, treinar as usabilidades que você vem aprendendo aí, seja no curso de Excel Online ou seja aqui no canal.
E aqui eu quero deixar aquele convite. Se você está querendo aprender Excel do zero, isso mesmo, do zero, e ainda mais, tirar dúvidas com o professor, venha conhecer a nossa formação. Aqui embaixo na descrição você tem o link www.cursodeexcelonline.com. Vai lá e venha conhecer a nossa formação. Bom, até aqui eu já mostrei para você como fazer a contagem. Então você pode utilizar a função CONT-C para fazer esse tipo de verificação. O CONT-C ele é muito útil, é muito interessante. Agora vamos fazer uma outra tabela. Olha só que interessante. Eu vou tirar um pouquinho do zoom. Vou ajustar aqui um pouquinho, ok? Vamos lá, ó, ajustar aqui para você acompanhar junto comigo o que está sendo feito, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu quero saber o aluno, ok? Aí, por exemplo, quero lá digitar o nome do aluno, Marcos. Eu quero saber a avaliação do Marcos. Qual que foi a nota do Marcos, ok? E quero saber também do Marcos qual que foi o curso do Marcos. Ok? O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode fazer o uso do PROC, do PROC-V. Olha só, vou vir aqui, ó, igual PROC-V. Vou pegar aqui ó, o Marcos, ponto e vírgula. Vou pesquisar na nossa matriz, né, ó, os dados do Marcos, e eu quero trazer a avaliação. A avaliação está na coluna B. A coluna B seria a nossa segunda coluna. Então, coluna 2, ponto e vírgula 0. Vamos fechar? Ó? Fechei, ó, trouxe a nota dele. Um 8. Olha só. Se eu quisesse trazer agora, por exemplo, o curso dele, ó, que coluna que seria? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente faz? O mesmo PROC-V, ó, igual PROC-V. Vamos lá, ó, valor procurado. Vamos selecionar a matriz, ó, coluna E, ó, até a coluna A. Ponto e vírgula. Logo em seguida eu vou informar a coluna 5, ponto e vírgula 0. Vamos fechar o Enter? Olha lá. Trouxe os dados tudo bonitinho. Se você quiser treinar, o que você pode fazer ainda aqui? Ó? Você pode pegar aí, por exemplo, as informações do sexo, da data, para acrescentar também nesse campo de pesquisa. Mas olha, vem aqui agora bonitinho e você coloca. Ó, vou colocar a Ana, ó, trouxe a nota da Ana. E aqui nós podemos fazer alguns comparativos. Média geral. Vou colocar média geral, tá? Média geral. Para efeito de comparação. Olha que bacana. Vamos fazer uma suposição. Você quer saber a média desse curso aqui, ó, do curso que a Ana fez. Olha que interessante. Eu vou colocar igual aqui, ó, média C. O que eu vou verificar? Vou verificar aqui a média de notas dos alunos. Então, vou pegar aqui, ó, primeiramente o intervalo. Ponto e vírgula, esse intervalo vai ser o que? Ó, esse critério. Ponto e vírgula. E agora eu vou vir aqui e vou pegar a coluna da avaliação. Olha só. Aí o que acontece? Se, por exemplo, eu colocasse alguém do Power BI, fizesse uma pesquisa desse PBI lá no curso, vai calcular a média somente de quem fez o Power BI. Olha só, vou dar um Enter, ó. 6.8. Vamos pegar aqui uma pessoa que fez, ó. O Pedro, ó. Vamos ver o Pedro? Pedro fez PBI. Vamos ver qual foi a média? Pedro. Dou um Enter, ó. A média foi 7.7, ele tirou 9. Ficou acima da média geral. Olha que bacana. Como que é importante você fazer esse vínculo de informação. Tudo isso, pessoal, vai fazer o quê? Com que o teu trabalho seja diferenciado na criação de relatórios e que te ajude aí no teu dia a dia. Tudo bem? Bom, mostrei para você aqui criar 3 tabelas e agora nessas 3 tabelas nós podemos criar alguns relatórios bem interessantes, tá bom? Vamos fazer primeiro o relatório? Vou pegar uma planilha nova, deixar aqui, ó, separada. E vou pegar agora aqui, por exemplo, as informações do sexo. Ó. Vamos selecionar aqui o sexo. Selecionei ó, os dados do sexo e vou fazer um gráfico de... Vou fazer um gráfico de pizza, tá bom? Ó, gráfico de pizza criado. Vou lá bonitinho, ó, tudo aqui. Ó lá. Sexo masculino e feminino, vamos tirar, não vou usar isso daqui. Ok? Título do gráfico, vamos lá. Comparativo. Quantidade por sexo. Ok? Ou se não, tira do comparativo, não precisa colocar comparativo. Quantidade por sexo, ponto. Aí a gente já sabe aqui o que seria. Ah, mas professor, está faltando descrição. Vamos fazer o seguinte, sinalzinho de mais, a gente coloca aqui ó, o rótulo. Só que no rótulo, lembra daquela dica que o professor dava?
texto explicativo. O texto explicativo já vai separar tudo organizado ali para você. Tudo bem? Olha só, peguei ela, Ctrl X, vou lá na planilha e vou colar ela para cá. Tá bom? Aqui, pessoal, outra dica, que eu acho que essa dica é interessante aí, ó. Se a gente selecionar aqui, ó, as colunas, tudo, você pode reduzir o tamanho delas, formando tipo uma mini grade, tá? Ó, os quadradinhos aí, ó, ok? E aí facilita também para você posicionar os seus elementos, definir um layout, né, ó, que você queira aí para na criação do teu, por exemplo, do teu relatório, da tua dashboard, tá bom? Aqui hoje estou falando mais de relatório, não estou falando tanto do aspecto de dashboard, tá bom? Olha só, quero colocar, por exemplo, a relação de cursos de Excel de Power BI. Podemos colocar, ó, se eu fizer aqui, ó, bonitinho, e inserir, eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar um outro gráfico diferente, ó. Tree Map, olha lá. Ó, vamos colocar um Tree Map aqui, ó. Prontinho, ó. Quantidade, opa, QTD, alunos por curso, ok? Olha lá. Legenda não tem a usabilidade. Ctrl X, vou recortar e vou colocar ele aqui. Ctrl V. Deixa aqui bonitinho, tá bom? Vamos fazer a suposição que você quer fazer um gráfico comparativo do Pedro com a média geral. Tem N formas que você pode fazer. O que eu vou te ensinar é bem simples, ó. Vou selecionar a informação, vou no inserir e vou pegar aqui, ó, um gráfico, ó, normal, tá bom? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, Pedro e a média geral. Já é o suficiente para você já ter uma comparação visual, ó, ok? Entretanto, nós podemos aqui melhorar um pouco a distribuição dessas informações. Como assim, professor? Olha só, se eu vier aqui, ó, vou deletar, ó, deletar não, vou configurar o eixo, vou formatar o eixo, e no eixo eu vou colocar aqui, ó, principal 0.1, tá bom? 0.1 não, vamos colocar aqui, ó, principal 1, pronto. Aqui o mínimo eu vou colocar 0 e o máximo 10, ficando a escala de 0 a 10. Então quando você quer mexer no eixo, vem aqui que você consegue fazer o ajuste, tá bom? Olha lá, então tem o Pedro e tenho aqui a média geral. Se você quiser aqui, por exemplo, fazer uma substituição dessa média, ok? Substituição assim de cor, tá bom? Ó, vou vir no formatar, você vem aqui, você escolhe, ó, um outro padrão de cor, ó, que ele coloca outra corzinha e você consegue também fazer a devida comparação, tá bom? Aqui, ó, vou tirar e aqui eu vou adicionar um rótulo, sinalzinho de mais, eu vou colocar aqui, ó, rótulo dos dados. Aí eu tenho a nota, ó, do Pedro e a nota aqui da média geral, fazendo o comparativo, né? Ó. Então vou colocar aqui, ó, e média geral. Pronto, tá melhor assim. Vamos lá, ó, vou dar um Ctrl X nesse gráfico. Vamos lá na planilha 2 e a gente coloca aqui. Olha lá, ó, mais um gráfico, né, ó, para a composição do nosso relatório. Tudo isso que você está a ver com o professor é como que você pode fazer no Excel todo esse trabalho. Você vai ver que no Power BI nós temos uma visãozinha um pouco diferente de como que você pode trabalhar lá, organizando esse relatório de um outro modo, tá bom? Vamos selecionar agora aqui, ó, e vamos ajustar para o tamanho certinho, pronto, ó. Agora eu vou colocar um visual diferente, eu vou selecionar aqui, vamos colocar uma cor mais escura. Vou colocar um azul, vamos colocar um azul, vai. Vou ajustar agora aqui, ó, quantidade por sexo, quantidade por aluno, a nota do aluno, olha só. Ok? Aí, por exemplo, professor, eu quero colocar um gráfico, e o aluno às vezes fala, professor, eu quero colocar mais um gráfico. O professor deixou ali um espaço que você pode criar um outro gráfico, se você quiser treinar, para colocar aqui. E aqui, ó, se eu for no inserir, ilustração, pegar aqui uma forma, vou pegar uma forma e vou colocar aqui, ó, relatório de dados com o Excel. Escola, vou colocar, tá bom? Ó, vou colocar aqui bonitinho. Tudo isso daqui que eu estou ensinando, pessoal, é para o pessoal que está começando aí no Excel, querendo, por exemplo, criar relatórios, né? Olha só, criado o relatório, bonitinho, ó, pum pum. Aqui, se você quiser tirar a cor, ó, você vem aqui no formatar, ó, preenchimento da forma, você tem aqui, ó, sem preenchimento, olha o que acontece. Ele vai colocar o desenho sobreposto a ele, tá bom? Se você quiser colocar uma outra cor, você pode vir aqui escolher um outro padrão de cor. Eu vou deixar no branco mesmo, só para fins didáticos,
aí para você ver. Esse espaço aqui está me incomodando, o professor estava, puxa vida, o que eu posso colocar ali? Tem outros recursos que eu poderia também colocar aqui, ok? Para ilustrar um pouco melhor, né, a nossa tabela, o nosso trabalho a ser feito, ok? Mas vamos fazer uma suposição que eu queira agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, eu ia pensar numa solução, mas eu acho que eu vou deixar essa para uma outra aula. Não vou colocar aqui, senão vai ficar muito conteúdo. Bom, eu vou deixar para você, pessoal, todos esses detalhes aqui que você aprendeu comigo, ok? Para a criação dos relatórios. Eu acho que aqui você já deu uma visualizada boa, como que um pouquinho do uso das funções, né, do Cont-C, que você pode aplicar aí no teu dia a dia, que você pode trabalhar com esse tipo de recurso, né, criando os teus relatórios. Esse espaço, eu falo para você, ficou incomodando sim. Deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar, aqui, ó, vou fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar aqui a avaliação, ó, dos alunos, ok? Eu vou fazer um gráfico aqui de coluna, tá bom? Coluna, vamos fazer um gráfico de coluna, ok? Ó, só para acrescentar lá, para ocupar um pouco aquele espaço que não está agradável, essa aqui é a verdade. Vou ajustar aqui, ó. Vamos ver coluna, como vai ficar. Se não ficar bom de coluna, a gente usa um outro gráfico. A gente tem aqui, quer ver? Vamos mudar o gráfico, ó. Alterar... Não, alterar linhas e colunas eu não quero. Selecionar dados, não. Alterar tipo de gráfico aqui, ó. Vamos passar ele para um gráfico de barra. Tá bom? Vou dar um OK, ó. Passou para um gráfico de barra. Ficou um pouquinho apertado ainda. Ok, ó. Mas vamos fazer uns ajustes aqui para ver se eu consigo melhorar esse resultado. Acho que dá para melhorar sim, quer ver? Vou ajustar aqui. Vou ajustar aqui. E vou levar esse um pouco mais acima. Não vai exibir todo mundo ainda não. Para exibir todo mundo vai... E aqui daí ficaria a nota, daí vai ficar um espaço feio, só se eu fizer isso daqui, ó. Olha lá, olha o professor aqui tentando melhorar, só para ocupar o espaço, mas é importante, eu acho, o espaço para o aspecto visual, tá bom? Olha lá, pronto. Tá aqui, ó, ocupado, bonitinho, tá aqui. Aí eu tenho o filtro, né, ó. Você tem os valores, categorias, ó, que você pode escolher. Tem os nomes, olha lá, tá bom? Não vou mexer com isso, vou deixar assim. E aqui, né, ó, ficou já um visual um pouquinho diferente, né, ó, do nosso relatório ali, que a gente pode criar com o Excel. Esse relatório, pessoal, que foi criado, o que é importante? Eu vou mostrar para você como que pode ser utilizado o Power BI para fazer todo esse trabalho de uma outra forma. E aí você vai começar a entender, puxa, no Excel eu faço assim, no Power BI eu faço de outro modo. E você vai entender o porquê que a gente fala tanto dessa diferença de conteúdo. Por que é importante hoje você também aprender o Power BI e agregar aí no teu dia a dia. Tudo bem? Então no Power BI é a próxima aula que rola no domingo. Então fica com a gente e no domingo a gente tem aí mais uma aulinha dando sequência a essa planilha e depois também aí quer aprender, converse com a gente no grupo de WhatsApp ou visita lá embaixo www.cursodexcelonline.com. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.